Olá, bom dia. Nós estamos aqui hoje reunidos para falar dos mestrados em ensino. Eu tenho comigo a senhora professora Constança Vasconcelos e Inês Marques, que nos há de falar do mestrado em ensino das artes visuais no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário. Tenho também aqui ao meu lado o professor Luís Bom, que falará do mestrado, melhor dizendo, dará a conhecer o mestrado em ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário, e também o senhor professor João Matos, que dará a conhecer o mestrado em ensino da informática. Fará uma breve apresentação, no final haverá um espaço para perguntas que serão obviamente respondidas aqui pelos senhores diretores. Posto isto, e avançando já, eu passava a palavra à senhora professora Constança e à professora Inês Marques para falarem do vosso mestrado. Obrigada. Muito bem. Então, sejam bem-vindos. É com um grande gosto que temos de novo alunos para frequentar o nosso mestrado, com muita procura. Na primeira fase esgotámos as vagas, 69 candidatos já preencheram as 30 que são atribuídas pela A3S. Como vocês sabem, os que estão aqui presentes, o mestrado destina-se a formar profissionais em ensino das artes visuais no Grupo 600. O Grupo 600 é um grupo muito abrangente. Há inúmeras disciplinas que vocês poderão lecionar com este mestrado. No 7º, 8º e 9º ano, Educação Visual. 10º, 11º e 12º, Desenho. Também Oficina das Artes Multimédia, História da Cultura e das Artes, Geometria Descritiva e, para os cursos profissionais, todos os cursos ligados às artes. Portanto, é extremamente abrangente este mestrado. Este mestrado existe aqui na Lusófona desde 2008, à altura em que saiu a primeira legislação obrigando ao mestrado para os profissionais, dentro do espírito de Bolonha. Já tivemos várias alterações da lei e temos feito planos de estudo, sempre de acordo com essas alterações da lei, e tivemos ultimamente, agora em 2025, uma nova alteração da legislação que nos obrigou também a fazer um novo plano de estudos, e é esse que vocês irão frequentar. Gostaríamos de assinalar 3 pontos que consideramos que são fundamentais, digamos, para contextualizar o mestrado em ensino das artes visuais. Por um lado, a crescente importância das artes visuais nos dias de hoje. Como vocês veem, as cidades vivem muito de atividade, a chamada indústria cultural, mas tem sido reconhecido esse papel importante das artes. A Unesco, por exemplo, nas competências para o século XXI, fala de criatividade e inovação, espírito crítico, trabalho de equipe, que são também específicas do ensino das artes. Isso por um lado. Por outro lado, o papel cada vez maior da educação nas nossas sociedades. E dentro desse papel, o papel crucial que os professores desempenham na educação. A formação de professores é por isso considerada hoje em dia a formação inicial e a formação contínua fundamental, relevante para melhorar a educação. Por outro lado, e só para acabar o contexto que todos vocês conhecem, que alguns chamam de sociedade volátil, ou seja, vivemos numa sociedade de grandes mudanças e alterações constantes, provocadas pela globalização, pelas novas tecnologias, agora com a inteligência artificial, obviamente, também pelas características da arte contemporânea completamente diferente, e também pela investigação que tem vindo a ser feita em educação, nomeadamente em didáticas, que nos levam a constantemente ter de nos atualizarmos, de sermos desafiados por estas grandes mudanças. Portanto, há uma legislação, mas depois compete às instituições de ensino superior a operacionalização na prática da legislação do Ministério da Educação. E foi isso que
fazemos, foi isso também que fizemos. Temos a área educacional geral no nosso curso, que tem as disciplinas de planeamento curricular e avaliação, aprendizagem e desenvolvimento, fundamentos filosóficos, sociológicos e históricos da educação. Temos didáticas específicas, que é a didática das artes visuais, obviamente, 1 e 2, didática da geometria descritiva, vocês também podem lecionar geometria descritiva com este mestrado. Temos a área das artes, uma área mais ligada à prática, que tem o ateliê de projeto digital e tem teorias e práticas da arte contemporânea. Temos depois a iniciação à prática fundamental, ou seja, o primeiro ano tem disciplinas teóricas, teórico-práticas e práticas lecionadas aqui na Lusófona, e o segundo ano é tudo dedicado à iniciação à prática supervisionada, ou seja, é praticamente todo feito nas escolas. Nas escolas, temos protocolos com as escolas e temos muitos porque os nossos alunos vêm em todo o lado do país. Portanto, temos protocolos dos Açores na Madeira, como no Norte, como em Lisboa, muitos, como no Algarve. Nesse protocolo estão definidas as contribuições da escola, as contribuições da universidade, o papel do orientador e o papel do aluno neste ano totalmente dedicado à prática. É uma questão central para nós que haja uma ligação forte entre a teoria, ou seja, todo o conhecimento que vocês adquiriram aqui no mestrado, nas aulas teórico-práticas, e a prática, ou seja, a prática docente. Na prática docente vocês vão ter um orientador da prática, é um professor da escola que tem as suas turmas e vocês começam por observar essas aulas e depois planificar e aplicar na prática a vossa planificação e dar essas aulas. Portanto, é muito interessante, é sempre a unidade didática, aqui neste caso, é composta por várias, neste novo plano, que os alunos mais apreciam, porque estão de facto a trabalhar no terreno, a trabalhar com alunos. Temos muitos alunos que já deram aulas e precisam da profissionalização, mas temos muitos outros que acabaram agora o curso de Bolonha e só conhecem a escola do lado dos alunos, e agora vão começar a conhecer a escola do lado de professores. A escola não é só dar aulas, é muito mais, é uma comunidade educativa onde os estagiários também vão participar em todas as atividades, conhecer como funciona uma escola, propor atividades, participar das atividades, das reuniões da escola, da direção de turma, todo esse trabalho que é fundamental para poderem depois continuar como profissionais do ensino das artes. Bom, eu reitero as boas-vindas da professora Constança, fico muito contente por estarem aqui, já há tantos dos nossos alunos para o ano. Gostava talvez de acrescentar 3 coisas que me parecem muito importantes no nosso mestrado e que vão além da estrutura curricular, obviamente, e do programa, que são, decorrem do nosso entendimento do que deve ser o mestrado em ensino das artes e que também talvez distinga este mestrado de outros mestrados congêneres que têm outras orientações, não é? E há 3 aspectos que eu gostava de salientar. Um deles é a importância que nós damos à prática artística. Incentivamos muito a que um professor de artes mantenha a sua prática artística, por isso este reforço tão grande, por exemplo, em disciplinas como expressão artística, projetos transversais que aglutinam várias disciplinas envolvendo a expressão artística. E incentivando a que cada um, dentro da sua área de formação, porque aqui temos pessoas que vêm das artes visuais, da arquitetura, do design, enfim, de muitas áreas diferentes dentro da área grande das artes, nós incentivamos muito a que cada um mantenha, aprofunde a sua prática criativa, artística. Obviamente não temos de ser todos artistas de galeria, mas a arte é mais uma prática do que uma prática cotidiana, uma atitude perante a vida, e é isso que nós encorajamos e incentivamos. Outro aspecto muito importante é o nosso interesse pela investigação,
Portanto, um professor é sempre um professor investigador que pensa e reflete criticamente sobre as suas próprias aulas. Portanto, não vai repetir o que está no manual, estafado. É um artista e é um investigador ao mesmo tempo e um professor. Portanto, nós sempre valorizamos muito essas dimensões que consideramos indissociáveis. E, finalmente, outro aspecto que tem vindo a ser muito trabalhado ultimamente é o nosso vínculo a instituições culturais para além da escola, não é? Tentando criar a prática de um diálogo interinstitucional. Portanto, nós temos protocolos com o Plano Nacional das Artes, com algumas instituições culturais em Lisboa e não só, e temos vindo a promover muitas exposições, workshops que vocês, alunos, irão dar em bibliotecas, em centros culturais, estão a ver? E que nos parece também muito importante levar daqui como um exemplo para depois, na vossa prática, sempre onde quer que estejam a lecionar, tenham atenção às instituições culturais que existem em redor e mantenham este diálogo com a escola e com a aula de artes, não é? Que é tão importante. E as artes podem dialogar com qualquer área, não é? Com qualquer área de conhecimento e também com qualquer instituição. E, portanto, é manter essa abertura é também um dos aspectos que acho muito importante aqui no nosso mestrado. Cada vez mais nós pretendemos que a universidade se ligue às escolas. Consideramos fundamental esta ligação e por isso tentamos trabalhar com os orientadores, dar apoio aos orientadores e às escolas naquilo que for possível, a fazer cursos para os orientadores e acompanhar toda a prática supervisionada dos nossos alunos nas escolas. A Inês referiu os protocolos, falou do PNA, mas temos um protocolo com o Pratt Institute de Nova Iorque e temos já, este ano funcionou já, uma aluna nossa foi para o Pratt no segundo semestre, uma aluna do Pratt veio aqui para a Universidade Lusófona. Penso que são experiências muito, muito importantes. Temos também um protocolo com a Gulbenkian para os nossos alunos de mestrado. Temos protocolos com várias escolas e várias instituições culturais e de facto achamos que isto é da maior importância na ligação da escola à comunidade. Queremos que os nossos alunos de facto intervenham na comunidade e a arte tem esta capacidade de poder trabalhar com a comunidade. Mas depois, durante o ano, iremos falar sobre isto, de como trabalhamos em artes, dos projetos, etc. Bem-vindos à Universidade, se é a primeira vez ou se não é, a continuação das boas-vindas e também esta sessão. Não está presente ninguém interessado no mestrado de Didática Informática, pois não? Não tem problema. Está bem? Eu vou falar de Informática, mas do mestrado em Ensino, que acho que essa parte vos pode interessar. Em primeiro lugar, estes mestrados em Ensino, nomeadamente este Ensino de Informática, responde àquela pergunta: como é que eu consigo ser professor do ensino básico ou secundário em Portugal? A única forma de o ser é ter um mestrado na área de especialidade, evidentemente, na área de ensino, ou seja, um mestrado em ensino de artes, ou informática, ou educação física, ou o que for. Ou então, no caso do ensino básico, um mestrado nessa área. Portanto, isto é importante porque quando nós dizemos quem pode ser legalmente professor, é quem tem mestrado em ensino e, portanto, os mestrados em ensino conferem a profissionalização. Isto é, a pessoa, quando termina o mestrado, tem o seu diploma e fica registado no Ministério da Educação que aquele indivíduo, aquela pessoa é diplomado, tem mestrado, mas tem a profissionalização, portanto, é reconhecido como habilitação profissional para lecionar. Se eu fizer um mestrado em educação especial, por exemplo, né, igualmente interessante, igualmente válido, fico a saber imenso de educação especial, mas não tenho a profissionalização, portanto, não posso ir dar aulas numa escola. Aliás, posso concorrer, não é? Mas sem habilitação, muitas vezes nós dizemos que não, nem vale a pena. Pronto, no caso da informática, é uma das áreas de lecionação no ensino básico e secundário, com muito mais disciplinas no ensino secundário do que no terceiro ciclo, e é uma área em que há necessidade de professores, tal como noutras, não é única, mas em que há uma necessidade enorme de professores. Aqui a Universidade Lusófona, desde há 3 anos, iniciou este curso, mestrado em ensino de informática, com uma taxa de empregabilidade de 100%. O que é assim muito interessante dizer, mas é evidente que
não se esperava outra coisa, não é? Portanto, é preciso professores. Aliás, eu posso dizer-vos que este ano letivo, 90% dos nossos estudantes de segundo ano já estão empregados. Portanto, só uma pessoa que trabalha numa empresa que também está empregada, mas não no ensino. Portanto, é uma taxa de empregabilidade na área de informática, ou se quiser, na área de ensino de informática, que é 100%. Tal como nas outras áreas, mas eu vou-me referir especificamente à informática, o acesso ao curso é feito através do concurso, e a exigência base que nós temos é o candidato ou a candidata deve ter 120 créditos ECTS na área científica de informática, que é uma área muito vasta. Noutros países a palavra informática não existe, existe na Alemanha, a expressão que se usa é computer science, ciências da computação. Aqui em Portugal mantém-se a ideia de informática, mas, por exemplo, há pessoas que são licenciadas em web design ou nesse tipo de áreas que têm uma componente forte de informática e que podem concorrer, obviamente, a este mestrado. Há uma regra também importante, que é as pessoas que não tiverem os 120 créditos poderão entrar pelo menos com 90 créditos, completando os restantes depois durante o curso. Estamos a falar de créditos de licenciatura, evidentemente. Como já foi dito, estes cursos têm 2 anos, o primeiro ano que é curricular, portanto, fundamentalmente, no caso da informática, à base de disciplinas de frequência obrigatória, e o segundo ano, que é basicamente o estágio. Eu vou, muito genericamente, falar do primeiro ano, em que as componentes são as componentes de todos os mestrados em ensino, ou seja, há uma componente que nós chamamos de educação geral, como foi referido, tratando de questões ligadas à sociologia da educação, aprendizagem, desenvolvimento, etc. Há uma outra dimensão, que é a dimensão de didática específica, neste caso, didática da informática, como é que se ensina informática, como é que se aprende informática. Uma componente ligada à prática profissional, que no nosso caso ela está essencialmente no segundo ano e não no primeiro ano, e uma componente específica, uma componente da especialidade, isto é, as pessoas têm a oportunidade no primeiro ano de frequentar, obrigatoriedade, de frequentar 2 disciplinas de informática, até para uma questão de atualização. Informática, como outras áreas, está sempre numa dinâmica enorme de coisas novas, novas tendências, até novas áreas de trabalho e, portanto, há essas 2 disciplinas de informática no primeiro ano. As opções que nós fazemos neste curso são baseadas, no fundo, naquela ideia de que se eu quero ser professor, eu não vou aprender a ser professor em 2 anos. Isso está fora de questão, não é? Portanto, a ideia é fornecer os elementos que permitam uma indução na profissão, isto é, determinado estágio, a pessoa entra na profissão, mas vai aprender, desejavelmente, toda a vida, não é? Portanto, não vai aprender com o mestrado a ser professor. Vai começar a aprender e um dos objetivos que nós colocamos é a ideia de que, quando o professor começa a sua carreira, ele tem que ter a ideia muito clara que tem que trabalhar. Isto é, não acabou o trabalho, pelo contrário, começou o trabalho, tem que se atualizar permanentemente, então na área de informática ainda mais, e tem que ser chamado, é muitas vezes chamado, a lecionar disciplinas que não conhece. Isso acontece de vez em quando. Há estudantes do ano passado, por exemplo, que vêm perguntar por recursos para ensinar arquitetura de computadores, não sei o quê, porque nunca estudaram aquele tema. Bom, arquitetura de computadores em geral têm estudado, mas alguns temas específicos, isto na informática é muito comum, portanto as pessoas ficam preparadas para estudar, para ser capazes de aprofundar e, obviamente, ficam preparadas para aprender também a trabalhar na escola, não é? Porque embora no segundo ano, durante o estágio, esteja previsto que as pessoas poderão participar em reuniões de conselho pedagógico, fazer assessoria ao diretor de turma numa dada escola, o diretor de turma que será o professor orientador cooperante da escola durante o estágio. Portanto, apesar de haver uma vivência bastante imersiva na escola, é evidente que uma coisa é eu estar a fazer assessoria a um diretor de turma ou estar a participar como observador num conselho pedagógico, outra coisa é ser professor e estar lá com responsabilidade integral. Isto aplica-se a qualquer área, não especificamente
à área de informática. E, bom, eu tinha pensado falar na questão dos horários e falo, porque podem colegas vossos perguntar-vos. Na informática, o nosso curso funciona em regime pós-laboral, com 2 dias por semana de aulas, das 18 às 21, e ao sábado de manhã, das 9 às 13, ou das 8h30 às 12h30. Portanto, funciona num regime pós-laboral que faz com que muitas pessoas que trabalham ou que, entretanto, começam a trabalhar ao longo do curso tenham a possibilidade de o frequentar. Uma nota final, só para referir que com a nova legislação cria-se a oportunidade de haver bolsas atribuídas no segundo ano. Pronto, eu penso que posso ficar por aqui. Se houver questões que queiram colocar de uma forma genérica relativamente ao mestrado e que eu possa ajudar a responder, estejam à vontade. Obrigado. Sr. Professor, tenho só uma dúvida. Fomos os pioneiros no setor privado, ou seja, há muita oferta do mestrado em ensino da informática ou... Há muito pouca oferta Okay. no Ministério de Ensino de Informática e fomos os pioneiros no ensino privado. Pronto, Sim, okay. Há muito pouca oferta. Neste momento há em Lisboa, aqui na Universidade de Lusófona e na Universidade de Lisboa, onde eu estive durante muitos anos também a trabalhar nessa área, e há na Universidade do Minho e na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Ou seja, estão na zona de Lisboa, né? E de Lisboa para baixo não há nada. Ok, muito Na bem. zona de Lisboa, Tinha portanto, a procura é bastante claro, grande. Claro, Sim. claro, entendo. Obrigada. Obrigado. Passaria então aqui ao professor Luís Bom para falar do mestrado em ensino da educação física, nos ensinos básicos e secundários, obviamente. Muito obrigado, bom dia a todos, aos colegas, aos jovens candidatos ou inscritos já no mestrado. O mestrado todos eles estão regulados por lei, tem uma estrutura que é comum a todas as áreas de formação. No primeiro ano e no segundo ano já tem que vir com 120 unidades de crédito da formação na licenciatura. Depois há um conjunto de áreas que estão definidas na estrutura curricular dos mestrados, a área educativa de educação geral, a área de didáticas específicas, enfim. A prática supervisionada é particularmente importante porque é aquela em que estes mestrados se distinguem. Portanto, o estudante, para acabar o curso e ter aproveitamento, tem que demonstrar competências de professor. Não é só uma aptidão científica ou académica, tem que demonstrar competência de professor no contexto escolar. E nós vemos isto com este requisito, esta característica do mestrado com uma grande importância, porque isto influencia quer a opção das pessoas que vêm para o curso, quer a realização do curso, quer aquilo que acontece à volta e a partir do curso. Portanto, quando as pessoas vêm para este curso, tem uma característica. Elas fizeram uma avaliação de si próprias e acreditam que têm características pessoais que correspondem ao que imaginam ser o papel do professor. Portanto, são pessoas que têm um autoconceito que já está associado por si própria à possibilidade de ser professor e à prática pedagógica nas escolas. Portanto, têm ideias, têm convicções, crenças, pressupostos. Há alguns que favorecem a formação e a competência, a formação das competências pedagógicas, outras não. Portanto, temos pessoas que vêm com uma visão já muito clara dessa sua vocação e dessa orientação pessoal. Depois, isto implica também que esta orientação para a experiência e para a prática e demonstração de competências pedagógicas, que o curso não seja um curso, digamos assim, distante da prática profissional. Tem que trazer para dentro da universidade a problemática, os problemas, as preocupações, os requisitos da prática profissional. E depois tem a ver com outro aspecto muito importante, é que, e ainda bem, quando a pessoa vem para este curso, é porque quer ser professor como atividade profissional, isto é, viver disso, essa ser a sua especialidade, e portanto não é só dar umas aulas ou trabalhar ocasionalmente no ensino, é ser professor contratado efetivo, que é aqueles professores que constituem a garantia de que a escola tem uma estrutura permanente, a longo prazo, de pessoas dedicadas à função docente. Portanto, não são amadores,
Não são pessoas que dão umas aulas, não são pessoas que falam bem por acaso, ou que apresentam os PowerPoints, ou papagaiam aquilo que está nos manuais, como acontece em muitos países que vão buscar professores, enfim, e agora está a acontecer a mesma coisa cá em Portugal. São pessoas que são especialistas do ensino escolar, porque há ensino em muitos lugares, há ensino em muitas circunstâncias na nossa vida. Agora, nós somos especialistas do ensino escolar, isto é, criamos condições para quem precisa de aprender matérias, competências, habilidades que são fundamentais para o seu crescimento e afirmação pessoal, para a formação da sua personalidade, para o aproveitamento sensível, inteligente, efetivo das possibilidades da infância e da juventude. Tem em nós especialistas que compreendem isso, que apoiam isso e que ajudam a aprender aquilo que é necessário para a pessoa se desenvolver e aproveitar bem a infância e a juventude, ganhar competências de autonomia, literacia, emancipação pessoal, para participar civicamente e inteligentemente na vida social e se afirmar na sua personalidade, na sua individualidade. Essa afirmação, no vosso caso, é de querer ser professor, passar a vida na escola. Nós, no nosso curso e na nossa universidade, temos a tendência para trazer a escola para dentro da universidade, através de múltiplas atividades que fazemos, mesmo que o nosso corpo docente é altamente especializado na prática de hoje. Os nossos professores são todos especialistas em educação física escolar, com a formação de 5 anos de antiga licenciatura ou com mestrados e doutoramentos nessa área. Mas também levamos, e é isso que nos dá, a todos nós, penso eu aqui na Lusof, nessa característica, levamos a universidade para dentro da escola. As escolas querem fazer estágio connosco porque os nossos professores orientadores universitários, os nossos professores cooperantes, o nosso corpo docente, os nossos estudantes estão altamente vocacionados para viver a escola e dar contributos para a escola. Aliás, nós definimos assim, o estágio do segundo ano de mestrado é uma oportunidade para o estudante afirmar a sua capacidade de dar um contributo para a comunidade escolar. Não é só estar lá para aprender e ver, não vai lá para assistir, não vai lá para fazer visitas de estudo do género de perceber um universo que lhe é estranho. Porque não é. As pessoas, quando vêm cá para fazer o estágio, e esse voltou ao primeiro ponto, e para fazer o mestrado, já sabem que vão fazer estágio, já sabem o que é ser professor. Muitas vezes têm que deixar de pensar como pensavam como alunos oportunistas, ou como alunos estratégicos já na caça à nota, porque desde que és professor, a caça à nota passa a ter outro significado. Já não se justifica, porque a nota representa, sim ou não, de forma autêntica e original e confiável, credível, capacidades que são importantes para realizar, porque nós, quando fazemos avaliação, não avaliamos pessoas. Nós, professores, não damos nota a pessoas. A pessoa que vale 20 não vale o dobro da pessoa que vale 10. Nós não avaliamos, nós avaliamos, damos valor e reconhecemos competências e capacidades das pessoas que são importantes para elas próprias. E sendo importante para elas, tornam-se importantes para toda a sociedade. Estou maravilhada com as vossas apresentações. Ou seja, ser professor é uma missão, não é? Bem, não quero acrescentar mais nada, senhores professores. Então passaríamos agora para a plateia para colocarem as vossas questões. Sou o Tiago e tenho aqui uma questão em relação ao segundo ano. Falaram dessa componente do estágio, por isso deduzo que não haja aquela vertente mais tradicional da tese escrita e depois da sua defesa, ou o curso complementa também isso? Sim, no nosso caso tem também isso. Há um relatório final que vai ser discutido e apresentado publicamente, defesa pública. Vai ter um orientador que o acompanha na feitura desse relatório. Esse relatório parte da própria prática. Usamos, e o professor já referiu, uma metodologia muito de investigação-ação, onde o objeto da investigação é o trabalho que fazemos com os alunos. Portanto, quando for dar as suas aulas, tem uma parte de observação e depois tem uma parte de lecionação. Vai pensar num projeto, vai aplicá-lo na prática, vai monitorizá-lo sempre até chegar a um relatório final, que é apresentado e defendido publicamente. Ótimo, obrigado. Agora, com a nova legislação, está um bocadinho mais fácil. Nós fazíamos até dezembro, portanto 2 anos, e depois até dezembro o relatório final. Agora tem de ser acabado em julho também. Portanto, quando acabarem os 2 anos, acabam com o relatório final. Não sei se respondi. Acho que sim, mas eu gostava só de complementar com uma coisa que é o seguinte. A Lei Geral dos Mestrados em Portugal indica que no final existe o lugar à defesa de uma dissertação
de um projeto ou de um relatório de estágio, tipicamente. Portanto, isto é o que a Lei Geral diz. Portanto, nos mestrados em ensino aplica-se, adaptando, neste caso, o nome não importa se chama relatório final, ou relatório da prática de ensino supervisionado, ou relatório de estágio, o nome pode variar, mas tem que haver esse elemento. Esse elemento é avaliado em provas públicas. Eu sou Matias, olá. Ainda mantendo nesta questão de estágio, eu gostava de saber um bocadinho mais qual é o perfil esperado do estagiário, ou se ele pode ter alguma cadeira em atraso, alguma questão relacionada com... Sim, espera lá, sim. Na antiga legislação só não podia era defender o relatório em defesa pública se tivesse alguma cadeira em atraso. Tinha de completar tudo. Na nova legislação, eu penso que se vai manter a mesma coisa, mas talvez o João mantenha a mesma coisa. Sim. Não sei se ter todas as unidades feitas. Para haver lugar à defesa do relatório. Embora possa ir fazer o estágio, mas depois não pode apresentar o documento do relatório final se não tiver todas as unidades feitas. No nosso caso, nosso regulamento do estágio determina que só pode entrar em estágio com as cadeiras todas feitas. Bom dia ao painel. O meu nome é Susana e tenho 3 questões, penso que sejam simples. Uma delas é, relativamente ao estágio, as instituições para estágio são essencialmente públicas, privadas ou ambas? A segunda questão prende-se com, neste caso, com a localização dessas mesmas instituições. Por exemplo, eu neste momento moro aqui no centro de Lisboa, portanto, essa seleção da instituição para estágio é próximo da área de residência, ou podemos eventualmente ir para outras zonas, ou como é que é feita essa atribuição, neste caso da escola em si. E a terceira questão que tenho é, foi falado em visitas de estudo, essencialmente no primeiro ano, e a minha questão é, no caso de haver essas visitas de estudo, o horário das mesmas pode ser em qualquer dia, em qualquer horário, neste caso o horário diurno, penso eu, uma vez que as aulas durante a semana são em horário pós-laboral, isto pode acontecer, neste caso pode ocupar um dia todo, digamos assim, portanto sai daquele horário de pós-laboral. Isso é normal acontecer, não é? Como é que funciona nessas situações? Podemos dizer que podem fazer a sua prática supervisionada em instituições públicas e privadas. Temos protocolos com colégios, temos protocolos com escolas públicas, várias. Em relação ao local onde vai realizar a sua prática, nós temos protocolos por muitos sítios do país, do Porto ao Algarve, porque exatamente o mestrado é pós-laboral e temos alunos de vários sítios do país. E, portanto, nós fazemos todos os possíveis para que o aluno faça a sua prática supervisionada em escolas próximas do local onde está a trabalhar. Por isso temos tantos protocolos que muitas vezes no ano seguinte não vai ser ativado, porque já não temos ninguém para Barcelos, já não temos ninguém para Évora no ano seguinte. Está a compreender? Da nossa parte há todo o esforço de colocar os alunos perto do seu trabalho ou local de residência. Como é que se faz essa seriação? Como é que fazemos isso? Pedimos aos alunos que nos preencham um quadro com o local onde querem fazer a prática. É Lisboa, Grande Lisboa, Margem Sul, Alentejo, não sei o quê. Mediante isso, vemos as escolas com as quais já temos protocolo nessa área e tentamos ativar esse protocolo, ou se não houver, criamos um novo protocolo. Não sei se estou a responder bem. Sim, com certeza. É no sentido de facilitar ao máximo o trabalho, a vida aos alunos, porque são alunos que trabalham na maior parte dos casos. Temos protocolos nos Açores e na Madeira, quando temos alunos dos Açores
e da Madeira. Em relação à última questão das visitas de estudo, normalmente o professor que quer fazer visitas de estudo acorda com os alunos e com os outros professores, fazê-las ao sábado, por exemplo, que são aulas presenciais, ir nesse dia de modo a implicar o mínimo com a vossa vida laboral, no caso de serem estudantes trabalhadores. Vou só acrescentar uma coisa que temos vindo a pôr em prática nos últimos anos, justamente aquela ligação com as instituições culturais e o ênfase que colocamos em que vocês realizem vocês como mestrandos, que realizem determinados workshops em contextos não formais de ensino, gratuitamente, e dando a conhecer o trabalho que fazem connosco. Portanto, ultimamente temos trabalhado, terão tempo para se familiarizar com tudo isto, mas insistimos muito no professor também como produtor de material artístico-pedagógico, porque não vemos diferença entre ambos e, portanto, incentivamos muito, assim como o professor artista, o professor criador do seu próprio material artístico-pedagógico. E temos vindo a constatar ao longo dos anos que os trabalhos têm tanta qualidade que era uma pena retê-los só aqui na universidade. E sentimos a necessidade, há uns anos esta parte, de os tornar visível. E como temos protocolos com algumas instituições, é esperado que vocês façam um pequeno workshop em que trabalham esses materiais que vocês próprios produzem, geralmente em grupo, e em que cada um contribui com as suas valências, ou de designer, ou de artista, ou de etc. São trabalhos muito interessantes, vocês terão a ocasião de ver atempadamente, mas que tragam esses materiais para fora da universidade e que vão ao encontro de um público muito mais vasto e até inesperado às vezes, porque às vezes são em bibliotecas, com inscrições livres, com públicos de faixas etárias muito diversificadas, mas em que vocês ponham em contacto com o mundo, digamos assim, e com pessoas de vários meios, de várias proveniências, os vossos materiais, estão a ver? E, portanto, é suposto que numa das disciplinas que vocês vão ter, que é Teorias e Práticas Artísticas Contemporâneas, em conjunto com Didática das Artes Visuais, portanto, também disciplinas que funcionam em complementaridade e em projetos interdisciplinares, que levem esses materiais para fora. E esses workshops, esses sim, terão de acontecer adequando-se aos horários das instituições culturais com quem nós trabalhamos. Mas, obviamente, tudo faremos e fazemos, como a professora Constança disse, para ir ao encontro das vossas necessidades. Somos o mais flexíveis possíveis, adaptamos-nos, fazemos o PIN se for preciso, aqui com a ajuda do professor de Educação Física, para vocês conseguirem encaixar nos vossos horários, não é? Ainda para mais trabalhando em grupo, um tempo em que vão a um contexto não formal de ensino, porque achamos muito importante também ter esta dimensão de como é que é trabalhar numa biblioteca, numa instituição cultural, etc. E isso é sempre adaptado à vossa disponibilidade, assim como a montagem das exposições. Por exemplo, também fazemos regularmente exposições com o vosso trabalho, porque nos fomos dando conta que era tão excelente, que era uma pena ficar aqui e só nós sermos testemunhas dele. Vai haver momentos de montagem de exposições em que convém, por exemplo, como trabalham em grupo, pelo menos um elemento de cada grupo tem de estar representado para melhor montar o seu trabalho, etc. Consideramos esses momentos todos momentos de aprendizagem e, portanto, é muito importante que haja essa flexibilidade da vossa parte. Mas são momentos muito pontuais, não é? Porque o curso é pós-laboral e tem o seu horário muito estabelecido. Eu gostaria de perguntar relativamente às bolsas de mestrado. Fazem parte da DGES? Onde é que nós podemos candidatar? Se sabem, se não sabem? Portanto, está tudo no site, é muito claro. Aconselho a entrarem no nosso site e vejam as bolsas, está bem? Todavia, eu posso, no final, ficar com os vossos contactos e enviar-vos diretamente para os vossos e-mails, obviamente, o link e será mais fácil a pesquisa, está bem? Mas se houver a nova legislação do dia 5 que atribui bolsas... Eu estou a falar a nível interno, sim, interno, sim. Já está tudo definido, sim. Pronto, ok, está bem. E, aliás, até porque há formas de quem se candidatar há timings para e que tem uma redução, portanto, há aqui um conjunto de possível descontos que nós temos para os nossos alunos e que eu enviarei com todo o gosto, está bem? Será mais fácil depois a pesquisa. Sim, eu agradeço. Só uma questão. Essas bolsas são bolsas internas? Estas bolsas são as bolsas da Lusófona. Estamos a falar das bolsas nossas, da universidade, está bem? Ok. Nós temos aqui um gabinete próprio, que é o SAS, e que está seguramente pronto a receber-vos e a esclarecer. Okay. Eles têm essa toda a informação e, portanto, dirigem-se lá ao SAS, não sei exatamente o horário, mas é ao lado do SIGA. E as colegas seguramente que esclarecem, está bem? Ok, obrigado. Mas há essa possibilidade, sim. Agradeço, obrigado. Eu sou a Ana Correia e a minha pergunta prende-se com
o lecionar das várias disciplinas a que vamos estar aptos a lecionar e como é que essa triagem ou essa escolha ou essa tendência nossa é tida em conta depois na fase de estágio, ou se é uma coisa mais transversal. Vocês vão observar e dar aulas nas turmas do orientador, no estágio, certo? Depois do orientador escolhido, como é que se escolhe o orientador? Tem a ver com o conselho, tem a ver com a direção da escola, tem a ver com o próprio conselho do grupo 600, a escolha desse. E vocês vão atuar nas aulas, nas turmas desse orientador. O orientador poderá ter coisas muito tão diferentes como geometria descritiva, desenho, oficina de artes e por aí fora. Vai discutir com vocês qual a disciplina onde gostariam mais de lecionar, sendo que assistir devem ir ao máximo de possibilidades e muitas vezes o aluno ficou naquela escola, ficou com aquele orientador. Esse orientador só tem, por exemplo, desenho A, 10º, 11º e 12º e o aluno gostaria muito de geometria descritiva também. Muitas vezes o professor, o orientador, fala com a professora de geometria descritiva para o aluno ir assistir a essas aulas, ou seja, o estágio deve dar aos formandos o maior número de experiências possíveis. Claro que não podem ser muitas num ano, é só um ano, não é? É só um ano. Mas se vocês puderem aproveitar o máximo de experiências educativas, é excelente. Nós aconselhamos sempre. E é assim, quer dizer, não sei dizer, é um pouco casuístico, vai depender do orientador e das turmas que tem, certo? Bem, tendo sido colocadas as várias questões e esclarecidos os alunos, resta-me agradecer a senhora professora Constança Vasconcelos, professora Inês Marques, professor João Matos e o professor Luís Bom pela excelente apresentação que fizeram, foi magnífico. Muito, muito obrigada. Até já. E até já, obrigada por terem vindo. Muito, muito obrigada. Obrigada.